cerâmicas injetadas. Injetado, o que é isso injetado? Sistema de injeção, é o método de fabricação. A cerâmica feldspática, o método de fabricação, ele é artesanal e manual. Tá? Acabei não falando isso antes. O que é isso? O técnico tem um pó e um líquido, ele pega um pincel, passa no líquido, passa no pó e vai construindo o dente. Ele vai aglutinando e construindo o dente. Ele vai como se fosse esculpindo um dente. Certo? Aqui na cerâmica injetada, o técnico também vai esculpir o dente, mas a gente vai esculpir numa cera, a técnica da cera perdida, que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá. Também é um sistema artesanal de confecção. Por que é artesanal? Já comentamos. Porque uma pessoa tem que fazer. Uma pessoa tem que pegar a mão e construir. Tá? Ele é um sistema baseado no sistema de fundição de metal. Ao invés de fundir o metal, ele vai injetar a cerâmica. Então ele injeta a cerâmica. Então ele se baseia na fundição dos metais, porque ocorre uma injeção, ou por pressão, ou por força centrífuga, cerâmica no molde que foi feito. Tá? Como que ocorre basicamente? O técnico ele pega um modelo de trabalho, modelo troquelado, e ele, em cera, ele reconstrói a peça. Se for uma coroa, ele constrói a coroa. Se for um onlay, ele esculpe ali o onlay. Em cera, ele faz o enceramento. Em cera, tá? Depois dessa ceroplastia, que é isso que se chama, ele vai ter essa pecinha de cera, que ele vai incluir no anel de fundição. Tem um anelzinho de metal lá, geralmente, ele coloca a pecinha, e daí ele vaza um gesso refratário, um gesso que pode ir no fogo. Gesso refratário é um gesso que suporta altas temperaturas. Então ele vaza um gesso refratário, depois ele espera tomar presa aquele gesso refratário, aí ele pega esse gesso refratário, leva num outro forno, num forno que vai acontecer o quê? O forno é tão quente, esse gesso antes de ir no forno ele dá uma molhada, ele deixa o gesso úmido, que quando vai no forno essa água do gesso evapora, e no evaporar, também evapora aquela cera que estava ali, aquele enceramento que ele fez, aquele dentinho que ele encerou, vaporiza junto. Então, vaporiza junto e fica apenas aquele gesso refratário com espaço vazio de onde era o dente. Por isso chama-se técnica da cera perdida, porque ela evapora, ela vai embora. Então, ela evapora, ela vaporiza e fica aquele anel de fundição de gesso refratário com o formato do dente lá dentro. Depois desse forno, ele leva no forno de injeção. Existe um forno próprio para fazer a injeção da cerâmica. Então ele coloca ali aquele anelzinho na borda do forno, na entrada ali do forno, e o forno ele é automático, ele fecha sozinho, e ele coloca uma pastilha de cerâmica, escolhe a cor, eu quero a cor do dente, qual a cor da pastilha? Existe a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, alta translucidez, média translucidez, opaca ou baixa translucidez, eu tenho uma média opacidade. Então, tu escolhe a cor da cerâmica que quer fazer, e essa cerâmica, ela vai, dentro da máquina, ela vai liquefazer e, por pressão, ela vai ser injetada dentro desse molde. No metal, como é que acontece com o metal? No metal, ele derrete o metal e solta a centrífuga, por força centrífuga. Aí naquela máquina tem uma força hidrostática que leva essa cerâmica injetada para dentro do molde. E daí ele retira, depois do tempo de forno, obviamente, 1 a 2 horas tem o tempo correto lá, ele retira aquele gesso refratário, que dentro vai ter a peça de cerâmica, ele espera esfriar, ele quebra, tira de dentro e dá o acabamento. Então isso seria uma cerâmica injetada. Ainda é um sistema artesanal, depende de um enceramento, tá? Para a cerâmica injetada, tem basicamente 2 técnicas de confecção da restauração, tá? Ou a restauração, ela sai inteira pronta, né? Vamos pensar numa coroa, estamos falando prótese fixa, vamos pensar em coroa, né? Ele pode fazer uma coroa protética. Ou ele faz a coroa inteira, já faz o dente certinho no formato final, e a peça sai inteira, aí chama-se uma coroa monolítica, porque é uma peça só, coroa monolítica. Ou ele faz só um copinzinho, só a infraestrutura de cerâmica, e depois ele aplica a cerâmica estética junto, que é a cerâmica feldspática que eu falei antes. Então ele pode fazer só a base
a base interna de cerâmica de dissilicato de lítio, por exemplo, que é uma cerâmica injetada, e depois do coping pronto, ele adiciona, ele estratifica a cerâmica feldispática. Então, essa é uma técnica estratificada. Então, tem duas técnicas para cerâmica injetada. Ou já sai a coroa monolítica pronta, depois ele apenas maqueia ela, ou ele faz apenas a infraestrutura, que é o coping, e depois ele estratifica a peça. Então, a técnica de coroa monolítica ou a técnica estratificada. Vou dar uma aqui. Desculpa, até antes de falar isso, vamos falar do tipo da cerâmica, né? A cerâmica, a primeira cerâmica injetada que existiu foi a cerâmica modificada por leucita. Então, o que aconteceu? Existia a cerâmica feldispática, que era muito bonita, era muito linda, mas era frágil. Não conseguia fazer coroa com ela, né? Precisava sempre de uma base metálica. E na época só tinha metalocerâmica. O metal, ele é escuro, ele é cor de chumbo. Então, para esconder o metal é muito difícil. Então, para fazer um dente bonito era difícil. Quando é um dente só, imagina fazer um dente, um incisivo central com a metalocerâmica, era difícil. Exigia muito mais preparo, muito mais espaço para fazer na cor correta. Então, foi estudando até conseguir inventar lá a cerâmica feldispática reforçada por cristais de leucita. Então, agora, a cerâmica feldispática, que antes tinha 70 megapascal, ela subiu agora para os de 100 a 180 megapascal de resistência. Então, essa cerâmica de leucita, ela já pode fazer coroas unitárias. Antes a feldispática não podia, e continua fazendo inlays, onlays e laminados, tá? Porque ela é uma cerâmica ácido sensível, ela pode ser cimentada adesivamente ainda, tá bom? Então a primeira cerâmica injetada foi a leucita, que ela tem de 100 a 180 megapascal de resistência, já dobrou em relação à feldispática, né? O passar do tempo foi se estudando mais ainda as cerâmicas foram evoluindo e descobriram que com o dissilicato de lítio conseguia se reforçar ainda mais essa cerâmica. Então, as cerâmicas que antes existia a feldispática e depois a leucita, agora existe também a dissilicato de lítio. A cerâmica de dissilicato de lítio, a reforçada por dissilicato de lítio, ela pula para 300 a 400 megapascal. Então, tinha antes a feldispática, que era 70 megapascal. Agora nós temos a dissilicato de lítio, que é 400 megapascal. Então, é 4 vezes mais forte. E daí as cerâmicas de dissilicato de lítio, elas fazem coroas unitárias. Se for anterior, prótese de até 3 elementos unidos. E inlay, onlay e laminados ainda. E até a moda de laminado cerâmico, lá, lente de contato e tal, veio quando surgiu o dissilicato de lítio. E como o dissilicato de lítio tem 400 megapascal, ele é muito resistente, a gente começou a fazer peças muito finas, de 0,4 milímetros, 0,5 milímetros, alguns pontos 0,3 milímetros, muito fininho, só que é resistente. Então a gente consegue cimentar essa peça em boca sem fraturar. O que acontecia com a cerâmica feldispática, era a primeira? A feldispática, é a mais vítrea, a mais bonita, a mais translúcida, mas é a mais fraca. Ela tem 70 megapascal. Uma cerâmica feldispática, ela precisa ter, em média, 0,8 a 0,1 milímetros. E daí, preparar 1 milímetro na vestibular de um dente vital, por exemplo, é muito preparo. Então, não se fazia laminado de cerâmica naquela época por causa disso, por causa da cerâmica que existia. Hoje existe dissilicato de lítio. Com preparo de 0,3, 0,4, tu faz uma lâmina de 0,3, 0,4 e tu cimenta e dá certo. Então, o desgaste é muito pequeno e ainda fica em esmalte. Então, por isso essa modinha aí de lentes de contato aí uns 15 anos atrás, tá? Depois a gente vai ter uma aula ainda de laminado de cerâmica para falar melhor disso. Nós estamos falando de cerâmica agora. Então. O dissilicato de lítio, ele é uma cerâmica vítrea ainda, tem sílica na composição, e por ter sílica ela é ácido sensível. Por quê? Porque o ácido fluorídrico, ela vai lá e remove a sílica. Então as cerâmicas injetadas, que são as leucita e a sílica, elas são ácidos sensíveis. Elas são passíveis de cimentação adesiva. O dissilicato é a mais forte, 400 megapascal. E daí, o dissilicato veio para o Brasil com a Ivoclar. E a Ivoclar tem um nome dessa peça deles, chama IMAX.
Então o IMAX virou marca, né? Que nem falar, por exemplo, o sabão em pó, vai no supermercado comprar um Omo, aí você volta com o IP, né? Você não vai falar vai comprar o sabão em pó, você fala vai comprar o Omo, mas subentende que é sabão em pó. E dentre os técnicos, dentre os dentistas também, cerâmica injetada meio que virou sinônimo do IMAX. Ah, faz um IMAX. Aí tu vai ver, o cara tá com cerâmica injetada, sim, mas vai ver a leucita, não é de silicato de lítio. Então o IMAX da Evocar é de silicato de lítio. Então você como dentista, vocês em formação, tem que saber. A cerâmica a ser pedida é de silicato de lítio. IMAX é marca comercial, tá bom? Já falei, tem boa translucidez, é ácido sensível, faz coroas unitárias até 3 elementos anteriores em laser, e laminados cerâmicos. São ácidos sensíveis, como também já falei, que o ácido fluorídrico ele vai lá e remove toda a sílica de cima do material.